Cool. Hoje eu que fui anunciado. Bom dia a todos. Que a paz possa reinar plena em nossos corações essa manhã. Que nós vamos falar de ciúme. E já ouvi a primeira risadinha. É interessante porque geralmente quando depois de uma palestra bem pronunciada aqui, nós sempre ouvimos alguém dizer assim: "Ah, essa foi para mim." Aqueles menos honestos consigo mesmo ainda falam assim: "Fulano devia estar aqui hoje para ouvir isso. Fulana devia estar aqui hoje para ouvir aquilo", né? Mas eu estou achando que hoje eu vou falar para as paredes. Porque eu duvido que alguém aqui presente tenha algum vestígio de ciúme no coração. Duvido. O que torna a dor do ciúme tão aguda é que a vaidade não pode ajudar-nos a suportá-la. A dor do ciúme é uma coisa interessante. A agonia causada pelo ciúme é um complexo e nós vamos ver ao longo da nossa dissertação hoje. Eu vou iniciar pela história do pintinho, tirado do livro E para o Resto da Vida. Esse livro é de Wallace Leal Rodrigues, que nós costumamos usar muito no nosso culto no lar também, que traz historinhas relatadas pelo autor, que cria personagens fictícios, sempre contando histórias da infância e das lições de vida eterna que ficaram para o resto da vida durante a infância. A história do pintinho é daquela menininha que aos 10 anos de idade encontrou pela primeira vez a best friend, aquela amizade que viria mesmo para ficar para o resto da vida, aquela amizade camarada, aquela coisa bonita. Mas essa menina, ela era ciumenta e ela queria aquela coleguinha de escola exclusivamente para ela. Ela ficava doente quando a atenção dela era dividida, quando aquela menininha também demonstrava interesse por alguma coisa que não a incluía. Percebendo esse problema seríssimo, a mãe dela um dia a chamou para ver uma galinha, cujos pintinhos acabavam de nascer. E aquela coisinha bonitinha, amarelinha, parecendo um veludo dourado. A menininha quis pegar um pintinho. A mãe disse: "Pegue um." Ela pegou aquele pintinho na mão, apertou com tanto carinho, com tanto amor, segurou o bichinho com tanta vontade de retê-lo, que o pintinho se sentiu sufocado, apavorado, e na primeira oportunidade que ela abriu a mão, ele correu e não voltou, nem olhou para trás. A menina ficou desapontada, ficou triste, e a mãe, percebendo, falou: "Tente com o segundo, tente mais um. Mas dessa vez, não feche a mão, não aperte. Deixe que ele sinta o calor da sua mão. Deixe que ele sinta a sua presença, o seu amor." A menina assim o fez, pegou o segundo pintinho, ficou com ele na mão, a mãozinha aberta, o pintinho sentindo o calor da mãozinha dela, aquele carinho. Ela passou outra mãozinha, fez um carinho nele. O pintinho gostou e ficou. Aí a mãe perguntou: "Viu a diferença? Quando nós queremos demais, quando nós prendemos a pessoa junto a nós, ela se sente sufocada. E na primeira oportunidade, ela vai querer se libertar, vai fugir e não vai nem olhar para trás." E assim somos nós, assim fazemos nós, né?
Para quem ainda não tem uma ideia do que eu estou falando, ciúme, que eu acho que aqui realmente ninguém tem ciúme. Ciúme é aquela coisinha que corrói lá no fundo, que incomoda um bocadinho, por exemplo, de uma mulher que tem um marido muito bonito, aquele gatão, né? Ou daquele marido que tem uma mulher linda e inteligente, mais inteligente do que ele, mais capaz do que ele, né? Ou aquelas pessoas que a gente ama muito, que a gente tem muito no nosso coração e essa pessoa divide a atenção com outra e a gente quer a exclusividade. Isso é ciúme, se vocês não sabem. A etimologia da palavra, a origem dessa palavra vem do latim e do grego. Latim, zelumen, e do grego, zelos, que significa uma prova de amor, de zelo, de cuidado. E também traz em si já uma controvérsia, se ciúme é algo bom ou algo mau. Para quem tem ciúme e reconhece que tem ciúme, acha que é algo bom. Significa que se eu tenho ciúme é porque eu tenho amor. Eu tenho ciúme porque eu amo. Se eu não amasse, eu não teria ciúme. E mais, o outro lado, a outra pessoa, também pode gostar de ser o alvo do ciúme da pessoa amada. Então, isso está dentro das nossas experiências. Cada um ao seu tempo, cada um segundo o seu entendimento da vida, gosta dessa ou daquela situação, de estar de um lado ou do outro, de ser ciumento ou de ser a atenção do ciúme. No início da criação, quando o ser humano foi criado originalmente pelo nosso Pai Criador, quando Deus nos tirou da fábrica e colocou a gente no mundo para a evolução, nas primeiras encarnações, o espírito vem com instintos. Os instintos são o mecanismo de sobrevivência, de proteção, que garantem ao ser que ele vai reagir às ameaças e vai se manter vivo. Os instintos são necessários, são presentes fortemente no animal irracional. No homem também. Mas o homem tem uma diferença. Agora, no plano hominal, conquistada a individualidade e a consciência, esses instintos vão evoluindo e se tornam sentimentos. Esses sentimentos, ao longo da jornada evolutiva, também vão se sublimando e se tornam virtudes, né? Então, esse ciúme que nós sentimos é também natural. Ele não é uma coisa má em si, isoladamente. Ele é um instinto que precisa ser transformado em sentimento, e esse sentimento precisa se tornar uma virtude. Quando isso acontece, ele desaparece. O efeito negativo dele no nosso caráter, na nossa personalidade, desaparece. O ciúme ele tem um subproduto. A inveja. Só que a inveja ela não causa tanto dano quanto o ciúme. A inveja é a cobiça daquilo que ainda não se tem, por isso não causa tanto dano. Já o ciúme é uma situação estabelecida. A gente sente ciúme de uma pessoa já no nosso relacionamento. A gente sente ciúme de um animal, de um objeto, mas algo que já faz parte do nosso ambiente. A inveja geralmente é algo que ainda não possuímos, seja uma situação, seja uma pessoa, seja um objeto, seja o que for. Por isso a inveja não causa tanto dano, mas se assemelham em sua raiz uma à outra. O ciúme é uma reação instintiva à ameaça de perda de uma relação valiosa ou sua qualidade. Então agora nós começamos a entender melhor, né, daquilo que nós estamos falando, porque realmente aqui não tem ninguém ainda que se identificou com essa situação, né?
Uma reação instintiva é quando falamos dos instintos. Mas esses instintos, evoluindo e se sublimando, vão se tornando sentimento. Então, essa reação instintiva à perda de uma pessoa, vamos dizer assim, né, de uma relação valiosa, ou da sua qualidade, que essa pessoa nos divida a atenção com o outro, ela vai se tornar, no segundo momento, uma tristeza, uma mágoa, mas já não mais o ciúme destruidor. A tristeza e a mágoa também causam danos, mas são mais facilmente reparáveis e mais facilmente, vamos dizer assim, diluídos no tempo do que o ciúme. O ciúme, assim falado, nós podemos tratá-lo como uma doença, porque ele realmente é. No âmbito psiquiátrico, na psicologia e na psiquiatria, é tratado como uma doença. Como toda doença, a gente pode identificar aquelas 4 fases: o diagnóstico, a causa, o efeito e o tratamento. Vamos considerar cada um. O diagnóstico. Nós agora vamos identificar dentro de nós, vamos conversar mentalmente conosco, nós vamos ser nosso próprio psicólogo. O temor da perda existe dentro de mim? Vamos mentalizar, cada um de nós, uma pessoa apenas. Se somos mães, se somos pais, se temos vários filhos, nós às vezes podemos sentir ciúmes dos filhos também, mas vamos mentalizar, para efeito de exercício, uma única pessoa do nosso relacionamento, a pessoa que nós mais amamos, que nós mais queremos. Eu tenho dentro de mim esse temor de perder essa pessoa? Estou me autoanalisando. Se essa pessoa sair da minha vida, o que eu vou sentir? Vai me causar um dano emocional? Vai me causar inquietação, dor? Eu confio nessa pessoa o suficiente para deixar que ela vá aonde ela quiser, fique distante o tempo que ela quiser, na certeza que ela vai voltar porque ela valoriza esse relacionamento? É outra pergunta. Esse temor, essa falta de confiança, me causa inquietude que não termina? Aquela inquietude, aquela falta de sossego interior, que enquanto eu não vejo aquela pessoa próximo a mim, dentro do meu campo visual, para eu vigiá-la, para eu observá-la, saber que ela está ali, se isso não está acontecendo, me causa inquietude. E isso agora já virou uma paranoia, né? Tudo isso somado, essa inquietude elevada, escalada, vai se tornar agora uma paranoia. O que é uma paranoia, gente? É isso mesmo que vocês estão pensando, é aquela pessoa que fica no nosso pé, né? E que aqui não tem ninguém assim. A causa. Causa do ciúme. Ora, se queremos curar qualquer doença que seja, nós temos que primeiro descobrir a causa. Temos que trabalhar na raiz do mal. Senão, nós vamos só trabalhar nos efeitos. Vamos estar tomando remédio para dor de cabeça sem curar a causa. A causa presente começa na infância. Vamos considerar a presente encarnação. Quando a criança ainda é muito pequena, naturalmente, por instinto, a criança é egocêntrica, o que é natural. Esse egocentrismo, se não for cuidado, se não for bem educado pelos pais,
vai se tornar egoísmo, que, segundo nos esclarece a doutrina espírita, é a raiz de todos os males, porque assim Jesus afirmou. E Jesus nos trouxe isso em várias ocasiões e nos explicou por quê. E demonstrou através de ações e deixou várias parábolas com esse mesmo significado. O egoísmo é a raiz de todos os males. Então essa criança crescendo egocêntrica, esse egocentrismo tornando-se egoísmo, ela vai também querer para si os pais. Mas os pais, geralmente, têm mais filhos. E esses filhos podem vir mais tarde na vida, 5 anos mais tarde, 10 anos mais tarde. Aquela criança está muito apegada aos pais agora. Para aceitar uma concorrência, ainda nessa idade muito, vamos dizer assim, uma idade em que a criança ainda não sabe analisar, não sabe colocar na balança os fatores. E ela se torna, esse egoísmo se torna aquela possessão dos pais. Isso passa com o tempo, porque os outros irmãozinhos virão de qualquer forma. E ela vai se acostumar com aquela situação. Mas isso vai voltar mais tarde na vida, refletindo no cônjuge, agora num casamento, num relacionamento duradouro. E aquele ciúme da criança que não foi tratado, não foi esclarecido, não foi educado, não se transformou em sentimento bom, não se transformou em virtude. Continua sendo aquele ciúme que estava lá na infância, agora refletido na fase adulta. No passado, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que se as dores que nos afligem hoje não estão no presente, certamente estão no passado. Porque nós vivemos hoje a consequência das nossas escolhas, o resultado das nossas ações, das nossas escolhas feitas no passado. Um dia virão à tona. Então, se a causa do nosso ciúme não está no presente, certamente está no passado. Se vamos ler os romances espíritas, nós vamos ver coisas incríveis que as pessoas fazem e às vezes podemos até imaginar que essas coisas, de tão mirabolantes que sejam, elas só existem nos romances. Digo que não. Vocês podem olhar às vezes ao seu redor e encontrar tramas incríveis dentro mesmo do nosso ambiente, na nossa família, ou com algum amigo, coisas incríveis que vão acontecendo e que com a nossa visão espírita hoje, nós já podemos identificar aquela situação até mesmo com algum romance escrito. E nós já sabemos o que vai acontecer no futuro. Então, o presente é uma coisa incerta. O futuro é garantido. Não parece uma coisa contrária? Sendo que o presente está diante dos nossos olhos e o futuro só Deus sabe. Eu digo que não. Não é só Deus que sabe o futuro. Nós sabemos o futuro. Se nós conhecemos e entendemos, o que é bem diferente, a lei de causa e efeito, o futuro é conhecido. Nós já sabemos o que vai ser o futuro, de acordo com o presente, de acordo com as nossas escolhas hoje, de acordo com aquilo que nós vemos acontecer hoje. Nós sabemos, segundo a lei de causa e efeito, que não falha nunca. Nós podemos prever o futuro com uma pequeníssima margem de erro. Então, esse ciúme do passado trazido para o presente
não resolvido em encarnação anterior, ele vai, no seu dado momento, emergir no presente. Aquela pessoa que foi abandonada pela pessoa amada no passado, sofreu um grande golpe emocional, sentiu muita dor, sofreu durante muito tempo, não aceitou, não praticou a lição maior que Jesus veio trazer para nós: perdão. Não perdoou. E o perdão, gente, é aquele remédio que cura todos os males, sem o qual não há tratamento que vai funcionar. Ele é como a profilaxia da alma. Se o perdão não vier antes de qualquer outro método, antes de qualquer outro remédio, antes de qualquer outra tentativa, nada vai funcionar adiante. E nesse caso, então, não houve perdão. Passa-se agora aquele caso mal resolvido para a próxima encarnação. E nem terapia de vidas anteriores vai funcionar bem, se não houver perdão. Alguém já viu isso aí acontecer ao vivo? Eu já. A moça está tampando os olhos do namorado para não olhar para outra, em público. Eu já vi uma cena dessa em público. Já vimos o diagnóstico, já vimos a causa. Vamos agora tratar do efeito. Quais são os efeitos que o ciúme provoca na pessoa? Aquela pessoa que agora está ardendo na febre do ciúme. Emoções. Vou botar aqui na ordem certa. Emoções. As emoções mais características: dor, raiva, tristeza, inveja, medo, depressão e humilhação. Podemos falar um pouquinho rapidamente de cada uma dessas. Dor. Essa dor, inicialmente, é aquela dor interior, aquela dor da alma, a dor da perda. E muitas vezes uma perda que nem ocorreu e talvez nem vai acontecer. Mas a pessoa já se antecipou àquela dor. O ciúme está corroendo, está doendo por dentro. A raiva. Porque a pessoa que sente ciúme, ela vai sentir raiva da outra por não fazer o que ela quer. Por não ser da exclusividade, dar 100% da atenção, se expor completamente. Tristeza, consequência natural. Inveja, como dissemos, é um subproduto do ciúme. Medo, medo de perder a pessoa, medo de ficar sozinho, medo do que será de mim sem essa pessoa. Depressão. Depressão é um resultado da soma dessas coisas anteriores. E humilhação. Há pessoas que se sentem mesmo, se sentirão humilhadas se forem deixadas pelo cônjuge, se forem deixadas pela pessoa que ela ama. Vai passar por situação humilhante, porque antes era assim e eu me apresentava à sociedade dessa forma. Hoje estou sozinho. Esse é o pensamento que vai levar à humilhação. Pensamentos. Que tipo de pensamentos ocorrem numa mente ciumenta? Ressentimento, culpa, comparação com o rival, preocupação com a imagem, autocomiseração. Ressentimento, naturalmente, por ter perdido, por ter sido deixado, por ter sido abandonado, ou nem mesmo isso aconteceu ainda,
mas já está sentindo tudo isso por aquilo que poderá, pela perda, pelo abandono que poderá acontecer. A culpa. O ciumento, depois que perde a pessoa, a sua vítima, que era a sua pessoa amada, ele pode também cair naquele complexo de culpa. Gente, eu sabia que eu era ciumento, eu podia ter feito melhor, eu podia ter perdoado, eu podia e não fiz. Então aquele sentimento de culpa vem se juntar a todo esse complexo que já descrevemos. Comparação com o rival. Aqui começa a ter até um pontozinho positivo do ciúme. Que o ciúme, como nós dissemos, por ser uma coisa natural, ele não é completamente ruim em si. Ele tem o seu lado bom, se quisermos. Na comparação com o rival. É aquele cara que depois de casado, ou aquela mulher que depois de casado, isso não é comum acontecer, achar que casei, já não preciso mais me preocupar com a minha aparência, com a minha beleza. Vou deixar minha barriga crescer, vou beber toda a cerveja do mundo. Não vou mais cuidar dos meus cabelos. Homem e mulher, tá? Não vou mais fazer a minha ginástica. Vou fazer aquelas coisas que a gente não faz na frente das visitas, porque agora minha mulher já não é a visita, meu marido não é a visita na minha vida, né? Aquelas coisas feias que a mamãe ensina a não fazer. E comparando com o rival. Vocês conhecem, lembram no Brasil a história do Ricardão, né? O primo pobre, o primo rico, ainda nos anos 70, né? Havia sempre aquela terceira pessoa numa relação. Era o Ricardão, mas que ele não era suspeito, né? Então, essa figura do Ricardão traz sempre aquele sentimento de comparação. A pessoa que está com ciúme da sua pessoa amada, ela tem sempre alguém no alvo. Há sempre uma terceira pessoa que a gente está suspeitando dela, né? Se é o caso do homem, por exemplo, tem sempre alguém, sempre um outro homem de olho na mulher dele, ou que a mulher dele poderia dar atenção para esse homem. Se a mulher da mesma forma, há sempre aquela mulher que pode ser mais bonita do que ela, que pode atrair a atenção do marido. Então essa comparação, às vezes, exorta a pessoa a se cuidar da aparência, a cuidar dos seus modos, a ver o que o rival também, entre aspas, né, tem que eu não tenho, para que a minha pessoa amada não desvie a atenção de mim para aquela pessoa, né? Preocupação com a imagem e pensamentos de autocomiseração. Tadinho de mim, pobre de mim, né? Fui traído, fui abandonado, ou ainda nem fui, mas já estou pensando que vou ser e já estou sofrendo antecipadamente por isso. Ação do ciúme. Reações físicas. A coisa agora está se tornando mais grave, mais complicada, porque já está atacando o físico, já está ultrapassando o psiquismo e se manifestando na matéria. Taquicardia, descompasso do coração, falta de ar. A pessoa em plena crise de ciúme, ela falta o ar, excesso de salivação ou boca seca. Os dois extremos, sudorese, a pessoa começa a suar, aperto no peito e dores físicas generalizadas. Isso aqui, gente, é resultado de pesquisas de psiquiatras, não apenas de psicólogos. Pessoas em plena crise de ciúme têm todos esses efeitos, passam por tudo isso, causam a si mesmos, agridem o seu próprio físico,
dessa forma. E o comportamento típico, questionamento constante, comportamento, busca frenética de confirmações e ações agressivas, até violentas. É aquela pessoa que dedica a sua vida praticamente a vigiar a outra, a seguir a outra, quando não paga alguém para fazê-lo, a vigiar o telefone, checar as mensagens, checar os próprios contatos, ver quem é mulher, ver quem é homem, quem é esse, quem é essa, né? Fuçar os bolsos. Quando a pessoa chega em casa, pendura o paletó, pendura o casaco. O outro vai ver o que tem dentro dos bolsos, vai cheirar para ver se tem perfume de outro homem, de outra mulher. É 24 horas. E isso não sara. E o tratamento? Agora, como é que nós vamos tratar o ciúme? É um complexo, gente, não é uma coisa simples. É uma síndrome. Ou seja, é composto de vários fatores. Uma nota muito importante: o desequilíbrio do sistema nervoso aumenta o nível de adrenalina e interfere na dinâmica dos neurotransmissores. E isso dá origem a muitas outras doenças psicossomáticas. O tratamento pode ser feito por psicólogo. No primeiro passo, o psicólogo vai tratar, sim, vai esclarecer, porque o psicólogo é aquela pessoa que ouve, analisa o problema, compara com o histórico de outros pacientes parecidos e soma com tudo aquilo que aprendeu nos livros e mais a sua experiência pessoal e pode nos indicar o caminho para a gente sair daquela situação. O psiquiatra, ele pode, além de fazer uma boa parte do trabalho do psicólogo, que o psicólogo não é dispensável, eu abro um parêntese aqui, inclusive, para ressaltar isso, que no meio espírita, muita gente acha que o espiritismo é suficiente para resolver todos os problemas. E, de certa forma, até menosprezando a ação do psicólogo. Há coisas que um psicólogo experiente faz melhor do que um livro espírita, dependendo da receptividade do paciente e do grau de esclarecimento do paciente. O psiquiatra pode ir um pouco além, prescrevendo drogas, remédios para cuidar da depressão, para cuidar de outras condições que o psicólogo não faz. Porque nós já vimos, né, no quadro anterior, dos efeitos físicos do ciúme na pessoa. Não só no psiquismo, já agora completamente descontrolado, mas já passando para o físico. E sem o tratamento alopático, muita coisa vai ser difícil de resolver. E educação espiritual. Por que eu coloquei essa palavra espiritual? Porque nós somos espírito. Nós não somos a matéria. Nós somos o ser eterno. Se não educarmos o ser eterno, ele vai levar esse complexo para a próxima encarnação. Tudo que nós aprendermos no presente, é bom que tenhamos em vista que nós somos seres eternos e que aprendamos isso para levar para a próxima encarnação, para a vida eterna. Educação espiritual. Bom, agora nós vamos falar daquilo que a gente entende melhor na casa espírita, não é verdade? Começa aqui, na evangelização infantil. As evangelizadoras contam historinhas para as nossas crianças relacionadas ao ciúme.
E a educação espiritual, aquela que sedimenta e fica, ela se dá ao longo dos anos. Não é numa única palestra, não é numa única aulinha de evangelização infantil. Por isso é importante trazer as crianças para a casa espírita, para a educação espiritual, o mais cedo possível na vida. Aos 2 aninhos, aos 3 aninhos, né? Temos crianças aqui na nossa casa que praticamente estão crescendo dentro da nossa casa, né? Crianças que vieram para cá de fralda, hoje já estão ajudando, inclusive em algumas tarefas, né? E recentemente vimos um exemplo muito interessante lá no centro, no nossa co-irmã A Caminho da Luz, em Connecticut. Pessoas que cresceram na evangelização também, hoje são evangelizadoras, hoje estão fazendo palestras ao grande público, que começaram na evangelizaçãozinha como alunos sentados, crianças pequenininhas ali ouvindo, né? Então, quanto mais cedo essa educação começar, melhor. A oração é um remédio eficaz, sem contraindicação e de efeito garantido. Essa medicação vai nos entregar o resultado esperado. Se nós vamos absorver o efeito desse medicamento, é individual. É diferente para cada um. Mas a resposta das orações, essa é garantida. E conhece-te a ti mesmo. Esse artigo é tão importante que nas casas espíritas já há alguns anos existe um curso chamado Conhece-te a ti mesmo, desenvolvido pela FEB. Se em uma ou outra casa varia pouquinho a nomenclatura em si, a essência do ensino é o mesmo. Eu vou me reportar, em primeiro lugar, a Lei de Liberdade, na íntegra do Livro dos Espíritos, a pergunta 829. Haverá homens que estejam por natureza, e homens no sentido hominal, homens e mulheres, a raça humana, destinados a ser propriedades de outros homens? Então os espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos, haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens, se referindo à escravidão, se referindo àqueles que possuem outras pessoas? E a resposta dos espíritos é contrária à lei de Deus, toda sujeição absoluta de um homem a outro. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão. E isso foi escrito numa época em que ainda haviam escravos em vários países oficialmente, pela lei do país, né? Inclusive na nossa pátria amada aqui. Pois que se assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Ou seja, a escravidão reduz o escravo ao nível do irracional e o degrada física e moralmente. Então nós já vimos aqui que a coisa é muito mais séria. Não existe na lei natural a propriedade, a possessão. O ciúme ainda mantém essa tendência da pessoa dominar a outra, querer tratar a outra como uma de suas propriedades, um de seus objetos.
Mas o tratamento eficaz a longo prazo e que dura para sempre, para o espírito eterno, a educação espiritual propriamente dita, voltando ao conhece-te a ti mesmo, conhecimento de si mesmo. Na pergunta 919, que tão mencionada é nas palestras, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a resposta que todos nós sabemos. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Agora, Kardec volta na pergunta. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como nós vamos conhecer a nós mesmos para poder trabalhar na raiz dos nossos males e nos tornarmos melhores? Porque, gente, só lembrando, o objetivo principal da educação espírita, da doutrina espírita, é fazer a pessoa melhor. Fazer com que voltemos ao mundo espiritual, depois que fecharmos nossos olhos nessa vida, melhores do que entramos. E Santo Agostinho é o espírito que deu grande contribuição à codificação kardeciana. Ele nos dá, na continuidade da resposta a essa pergunta 919, guardem e revejam em casa no Livro dos Espíritos, 919, é a pergunta. Ele nos dá a fórmula que ele usou para si mesmo, para se elevar e chegar ao espírito da grandeza que hoje ele é. A linguagem no livro, é claro, é muito erudita, e eu a trouxe à nossa época de hoje. Então ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. E só vamos dizer assim, as linhas principais. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. E ele não falou de vez em quando. Isso era todo dia. Ele está, veja bem, essa é a fórmula que ele está nos dando em resposta àquela pergunta: qual o meio de consegui-lo? Perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, ao fim de todos os dias. Se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Ele nos recomenda também rogar a Deus e ao nosso anjo de guarda para nos esclarecer. Perguntar a nós mesmos sobre o que nós temos feito e com qual objetivo fazemos as coisas que nós fazemos. Se alguma coisa que nós fizemos, feita por outra pessoa, nós censuraríamos? Isso já é uma medida de comparação. Sobre alguma ação que não ousaria confessar. Perguntar ainda a nós mesmos: se eu desencarnasse hoje, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo espiritual? Desculpa. Onde nada pode ser ocultado? Porque aqui na Terra nós podemos ocultar muitas coisas das pessoas. Aquilo que está no pensamento, aquelas ações que nós fazemos às ocultas, longe dos olhos julgadores. Mas no mundo espiritual nós somos transparentes. O espírito não tem como esconder as coisas. Pode até ter dos inferiores em certas
nuances, mas dos superiores, que é o que nos interessa, não podemos esconder nada. As respostas a essas nossas próprias perguntas vão nos dar ou descanso para a nossa consciência, ou a indicação de um mal presente que precisa ser curado. Assim, Santo Agostinho nos recomenda: coloquemos a nós mesmos no banco dos réus e comecemos a fazer perguntas a nós mesmos sobre o que nós estamos fazendo. E esse vai ser o conhece-te a ti mesmo. Vamos passar a nos conhecer. E esse conhecimento é a chave para o progresso individual. É onde nós vamos identificar tudo aquilo que precisa ser mudado. Mas dirão: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Porque a nossa tendência é sempre ser parcial. Verdade ou não? Nós tendemos a ser bonzinhos conosco e severo com o nosso próximo. Agora nós vamos usar um mecanismo ensinado por Jesus para reverter essa situação. Quando estiver indeciso sobre o valor de uma das suas ações, perguntar como a qualificaria se praticada por outra pessoa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus falou a mesma coisa em outras palavras. Santo Agostinho veio desdobrar todo esse significado e botar bem claro para nós. Se censurarmos essa ação, lembrarmos que Deus não usa de duas medidas. Porque no momento em que nós estivermos nos analisando, nós temos que agir como Deus. Temos que ser imparciais. Temos que usar uma única medida para nós e para o nosso próximo. E ele, no fim, ele ainda diz: justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Se nós fizermos, é o que ele quer nos dizer, esse exercício todos os dias, todas as noites, para quem dorme à noite, antes de dormir, ao fim do dia, analisar, perguntar, inquirir, analisar. Se nós gastarmos poucos minutos fazendo isso todos os dias, é um grande investimento para a vida eterna. E o que são poucos minutos diante da vida eterna? É o investimento necessário para cortarmos da nossa personalidade, da nossa alma, desse ser eterno, esses males terríveis. E um deles é o ciúme. Pergunto: alguém aqui se identificou com ciúme? Mas eu não quero ouvir a resposta. Muito obrigado a vocês pela atenção e vamos deixar o pintinho correr.